Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje gravando esse vídeo da cozinha da minha casa, ó. Máquina, ó. A air fryer tá ligada, fazendo um franguinho. Já lavei esse monte de louça. Tô com a roupa de treino ainda, ó. Fui pra academia já, voltei, nem troquei de roupa. Vou já preparar um arroz, vou limpar minha geladeira. E achei que esse é o momento perfeito para trazer o conteúdo que eu vou falar aqui com vocês hoje, né? Que é sobre como a bagunça, ela atrapalha a nossa evolução, né, de modo geral. Pode parecer que não, mas um ambiente bagunçado, uma mente bagunçada prejudica totalmente os seus resultados, independente daquilo que você quer para sua vida. Então, se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final, que eu tenho certeza que se você entender como a bagunça está aí atrapalhando a sua rotina, eu tenho certeza que você vai conseguir mudar essa realidade e começar de fato a colher resultados para sua vida. Então, fica comigo até o final. Bom, e para contextualizar por que eu resolvi trazer esse tema aqui hoje, né? Eu tô na cozinha da minha casa e tem algumas coisas para fazer hoje. Tava pensando, né, como que a nossa rotina, ela é corrida e como para nós mulheres, né, administrar tudo que a gente tem que fazer num dia tão complicado. E aí entra a bagunça, né, o ambiente bagunçado, que torna tudo mais difícil. Tava lembrando quando eu era mais nova, né? Nem existia esse termo procrastinação, mas eu já era uma pessoa procrastinadora, né? Porque eu deixava tudo para a última hora, eu deixava todas as atividades acumularem. E isso sempre fazia com que eu me sentisse mal, mas eu não conseguia encontrar uma forma de resolver aquilo, né? Então, por mais que eu tentasse, parece que a bagunça ali me cercava. E com o tempo, né, eu fui adotando alguns hábitos, algumas práticas que fizeram com que eu realmente conseguisse me livrar da bagunça. E não que a minha casa não fique bagunçada, tá, gente? Muito pelo contrário. A casa fica bagunçada sim, porém hoje eu consigo administrar isso de uma forma um pouco mais leve. E é isso que eu quero trazer para vocês e explicar também, né, por que esse ambiente bagunçado ele vai atrapalhar os seus resultados. Eu, por mais que eu quisesse evoluir, eu sempre ali me perdia em meio às coisas que eu tinha que fazer. Então, se eu precisava estudar, eu não conseguia focar porque eu tinha deixado a louça na pia, por exemplo. Se eu precisava fazer uma atividade que era importante ali para os meus projetos, para os meus objetivos, eu acabava sempre lembrando das coisas que eu tinha que fazer, tanto na minha casa quanto em outras áreas, e aquilo ficava me perturbando ao longo do processo. Então, eu achei muito importante trazer esse tema, porque assim como você, eu também trabalho, também estudo, também tenho casa para cuidar e tenho muitos projetos e muitos objetivos. Então, eu resolvi trazer esse conteúdo em uma forma de te ajudar a resolver pelo menos um pouco, né, desse problema e conseguir aí avançar com os objetivos que você traçou para o seu ano, tá? Pode ver que eu tô aproveitando um tempo que eu tenho agora, né? Eu tô cuidando da minha casa e já tô aproveitando para produzir conteúdo, que é um dos meus objetivos para esse ano. Então eu falei, eu preciso gravar, hoje é sábado, precisava treinar e precisava limpar minha casa. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar encaixar tudo isso e unificar de uma forma que eu consiga produzir aquilo que eu quero. Então eu vou juntar as duas coisas em um vídeo aqui pra vocês e vou mostrar que é possível fazer com que a gente tem, tá? Então o tempo que eu tenho hoje é esse, então fica aí pra você também uma reflexão, né? Faça aquilo que você precisa fazer com o recurso que você tem, com o tempo que você tem. Seja criativo, encontre formas de unificar as coisas, para que você consiga ali se manter no caminho do objetivo que você traçou para o seu ano. Então, bora comigo que eu vou limpar aqui minha geladeira, vou fazer almoço e vou compartilhar com você aí algumas dicas. Bom, e para começar, vamos entender, né, como que a bagunça afeta realmente a nossa rotina e a nossa produtividade, digamos assim, tá? Eu sei que parece óbvio, né? Todo mundo sabe que a bagunça é ruim, mas se a gente não entende como ela afeta diretamente as nossas ações, a gente não consegue mudar, tá? Então, eu até fiz uma lista aqui, eu vou passando por ela com vocês e a gente vai refletindo um pouco sobre isso, tá? Então, primeiro, né, gente, a bagunça, ela, de modo geral, ela afeta a nossa produtividade, né? Então, você não consegue ser produtiva em um ambiente bagunçado. É praticamente impossível você ser produtivo em meio ao caos, em meio à bagunça. Você precisa ali, realmente de um ambiente organizado para você conseguir ter novas ideias, para você conseguir ter foco, concentração. Então, para mim, pelo menos, a bagunça, ela atua muito na nossa parte mental mesmo, sabe? Ela afeta muito ali a forma como a gente se comporta em meio às tarefas que a gente tem para fazer.
Então, esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que faz todo sentido, sabe? Outro aspecto negativo, né, de um ambiente bagunçado é o estresse que isso gera na gente, né? Então, a bagunça, ela tem esse poder de fazer com que as pessoas fiquem extremamente estressadas, né? Às vezes até com coisas simples. Então, a gente, né, que é mulher, sabe que a casa, ela não se mantém limpa e organizada o tempo todo. Isso é praticamente impossível. É só uma casa que não tem pessoas vivendo nela é que se manteria 100% organizada. Então, a gente tem que entender que a bagunça, ela vai acontecer. Porém, se a gente tiver ali um mecanismo de manutenção, isso vai fazer com que o processo não fique tão estressante. E quando a gente fica muito estressado por conta da bagunça, isso afeta vários aspectos da nossa vida, né? Inclusive as relações familiares, né? Então, quem tem criança em casa sabe, né? Às vezes a criança tá ali fazendo uma bagunça. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu tenho muitas amigas que têm, enfim. Então eu sei que uma criança deixa a casa mais bagunçada do que ela ficaria normalmente. Então, muitas vezes a pessoa fica tão estressada, né? A mãe fica tão estressada ali, sabe que depois vai ter que arrumar toda aquela bagunça, que ou não deixa o filho brincar, ou não aproveita ali os momentos em família, né? Pensando no que vai ter que fazer. Então, a ideia é exatamente você entender que a bagunça vai acontecer, o que você tem que refletir é sobre a forma como que você lida com isso, né? Então, não deixar acumular muitas tarefas, administrar isso ao longo ali da sua rotina, para que a bagunça não tome conta e afete negativamente aí sua parte emocional e a sua vida como um todo. Outra coisa, né, a bagunça, ela afeta diretamente o nosso foco e a nossa criatividade. Então, assim, é humanamente impossível você ser criativa em um ambiente bagunçado. Então, imagina que você tem um local de estudos, né, uma mesa ali que você usa para trabalhar, para estudar. E aí você acorda de manhã determinada ali a trabalhar no seu projeto, a estudar, maravilha. Só que aí você chega na sua mesa e tá tudo um caos, o ambiente tá uma bagunça, é papel para todo lado, caneta jogada, enfim, tá um caos. Como é que você vai conseguir ser produtiva e criativa para poder ter novas ideias, para poder pensar em, sei lá, em coisas diferentes, né, que você precisa fazer para trabalhar no seu projeto, se você não consegue nem achar as coisas na sua mesa, né? Tô dando um exemplo aí de mesa de trabalho, mas isso vale para qualquer coisa. Então, assim, a relação entre a bagunça e o nosso foco e criatividade é muito grande. A gente precisa de um ambiente limpo e organizado para poder ser mais criativa, para poder trabalhar com mais foco, para poder estudar de forma mais concentrada. Não tem pra onde correr. Sentei aqui agora para terminar o vídeo, né? Já limpei a geladeira, tá, gente? O celular descarregou e aí eu não consegui gravar para vocês enquanto eu tava limpando. Mas já limpei a geladeira, já fiz um almoço, já almocei, inclusive. Tô voltando aqui para terminar o vídeo para vocês. Mas bom, vamos lá. Outro ponto, né? A bagunça, ela compromete a nossa disciplina. Eu anotei aqui, né? Compromete a disciplina e a mentalidade. Por quê? Quando você reforça um hábito na sua mente, aquilo vira a sua realidade. Então, quando a gente mantém um ambiente bagunçado, a gente está mostrando ali para o nosso cérebro que aquilo é o nosso normal. E automaticamente ele entende que é aquele ambiente que a gente gosta e vai reforçar esse tipo de padrão. Então, toda vez que você pensar em organizar a casa, o seu cérebro ele vai agir no sentido contrário, te levando para fazer qualquer outra atividade. Então, assim, é muito importante que você mantenha bons hábitos, né, de organização dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua mente, né, nas coisas que você consome. Quando a gente fala de bagunça, inclusive aqui no vídeo, né, eu tenho falado muito sobre a casa, de modo geral, porém, a bagunça mental, gente, ela também é muito crítica, sabe? Quando a gente consome muito conteúdo e não organiza as ideias, não transfere isso para outro lugar, também é bagunça. Quando você consome conteúdos que não vão agregar em nada na sua vida, né, que não vão te levar para mais próximo daquilo que você quer alcançar, isso também é bagunça. Então, eu preciso que você entenda que você precisa olhar para todas as áreas da sua vida, ver tudo que está bagunçado. Às vezes a sua casa está nos trinques, mas o seu relacionamento está bagunçado. Ou se não, às vezes o seu relacionamento está bagunçado,
mas a sua autoestima, a forma como você cuida de você e do seu corpo está bagunçada. Enfim, a bagunça, ela existe em todos os âmbitos, né, em todas as áreas da nossa vida, e é muito importante que a gente coloque ordem, né? Então, o sucesso de uma pessoa está atrelado muito à ordem que ela coloca nas coisas, seja a ordem de prioridade, a ordem de ação, a ordem na casa, a ordem nas ideias. Então, assim, é muito importante manter a ordem na sua vida, seja em qual área for, tá? Então, eu trouxe esse conteúdo aqui porque para mim ele faz todo sentido. Eu separei aqui até para finalizar, né, algumas soluções que você pode aplicar. Então vou passar por elas muito rapidamente porque ao longo do vídeo eu já fui trazendo exemplos, né? Mas basicamente, gente, comece pelo básico. Então, de novo, faça o que você consegue hoje. Olhe para sua casa, por exemplo, e veja qual cômodo precisa de uma atenção maior. Olhe para o seu trabalho e pense qual atividade precisa de um foco maior, para os seus estudos, para os seus projetos, qual ação você precisa tomar hoje. Comece a colocar as coisas em ordem, começando pelo básico, não queira abraçar tudo de uma vez, beleza? Descarte o que não é necessário. Muitas vezes ao longo da vida a gente vai acumulando coisas e, de novo, não é só sobre casa, a gente vai acumulando mágoa, vai acumulando ideias não executadas, projetos não executados, a gente vai acumulando assuntos mal resolvidos, a gente vai acumulando bagunça em casa. Então um acúmulo de modo geral é muito ruim, então evite acumular coisas na sua vida. Coloquei aqui também rotina de manutenção. Então crie o hábito de fazer as coisas gradativamente ao longo da sua semana, né? Então separe todo dia 20 minutos, 30 minutos, o tempo que você tiver, para ir dando uma geral nas coisas. Então organiza seu guarda-roupa, sua casa, mantenha lugares críticos, né? Que eu digo que tem alguns lugares na casa que são críticos, né? Então banheiro, cozinha, quarto, são lugares que você precisa ali dar um geralzão todo dia, né? Então trocar o lixo do banheiro, manter a pia com pouca louça, né? Então ir lavando conforme vai sujando. Arrumar a sua cama, que são coisas básicas, mas que já mantém ali uma ordem visual. Vai distribuindo, então todo dia você faz um pouquinho, porque quando chegar no final de semana, você consegue focar ali em uma coisa específica. Então, se você não tem ajuda de ninguém, você precisa fazer até mesmo a faxina pesada, pelo menos ali você vai conseguir focar nisso e não vai ter que fazer, além do pesado, aquelas outras coisinhas que a gente consegue ir organizando durante, né, a semana. Então faça isso, que você vai ver que vai ficar muito mais fácil controlar a organização da sua casa, né? E pensando aí no trabalho e nos estudos, a mesma coisa. Crie uma rotina e distribua tudo que você precisa fazer na sua semana, na sua agenda, no seu planner, onde você conseguir controlar da melhor maneira. Então essas foram as dicas que eu resolvi trazer para vocês hoje. Consegui compartilhar um conteúdo com vocês, consegui também organizar aqui a minha casa. Então, se esse vídeo te ajudou, comenta aqui, deixa seu curtir, se inscreva no canal. Meu canal está em processo de crescimento, né? Tô começando agora a criar conteúdo aqui pro YouTube. Então, conto com sua ajuda aí para fazer o meu canal crescer e poder cada vez mais compartilhar assuntos que vão te ajudar aí no seu crescimento pessoal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.